Liberdade de expressão. Esse é um tema atual e necessário, e é sobre esse tema que a gente vai falar hoje, contar sobre uma novidade, um curso que a Gazeta do Povo está lançando. Para falar sobre esse curso, eu vou conversar hoje com o Guilherme Cunha Pereira, que é o grande mentor, de todo esse trabalho desse curso. Guilherme, para a gente contextualizar, é bom que as pessoas saibam que não é um assunto que despertou seu interesse de alguns meses para cá. É uma longa jornada estudando esse assunto. Luciano, é verdade. Já são mais de 30 anos estudando, pesquisando sobre liberdade de expressão e lecionando sobre esse tema. Foi o tema da tese de doutorado, da minha tese de doutorado na São Francisco, na Universidade de São Paulo, e foi o tema específico das aulas, das matérias que lecionei em São Paulo e continuo lecionando num programa de pós-graduação para a formação de jornalistas de todo o país. Por que esse assunto te chamou a atenção? A gente fala de liberdade de expressão muito hoje pelos últimos acontecimentos, mas 25 anos ou mais atrás você já se interessava por isso, né? Luciano, eu nasci no seio de uma família com profundas raízes democráticas, e então a percepção, e obviamente voltada, também envolvida com o tema da liberdade de expressão, envolvida com o tema da comunicação. Então a percepção que talvez se forjou dentro da família foi precisamente a percepção muito aguda da relevância que a liberdade de expressão tem numa democracia. E quando me dispus a fazer o doutorado, acabei escolhendo esse tema porque me pareceu extremamente relevante. As questões, os dilemas não surgiram apenas agora, nas circunstâncias atuais. É um tema da maior relevância, é um tema que já suscitou polêmicas e discussões muito intensas já há décadas. É um assunto perene, há séculos, na verdade. É um assunto bem perene, É um assunto perene, sem dúvida nenhuma. Você citou o curso, o Master em Jornalismo. Esse tema, liberdade de expressão, entra também nesse curso? Entra, foi um tema, durante um bom período, era um tema, um carro-chefe do programa, do curso. Atualmente, o foco tem sido muito mais estratégias para as empresas de comunicação, porque elas precisam discutir fortemente o seu futuro. Mas diminuiu-se um pouquinho a intensidade do foco na liberdade de expressão, mas ele está sempre presente porque é um tema crucial. Vamos falar do curso, então? Vamos lá. Da Gazeta? Para usar uma expressão sua, qual que é a finalidade última desse curso? Perfeito. Olha, quando a gente organizou e programou o curso, tiveram presentes claramente duas necessidades. Uma, nos pareceu que, dadas as circunstâncias atuais, dada a polarização, talvez a perda de referências sobre o tema, nos pareceu que era importante recuperar os princípios fundamentais que regem a matéria. A interpretação, o olhar que nós temos é que houve uma série de decisões que, vamos dizer assim, sem uma análise prévia do acerto ou não, fugiram dos padrões tradicionais. Justificava-se essa mudança de padrões? Não se justificava. E essas decisões, com certeza, estão gerando muita intranquilidade numa parcela importante da população, ou pelo menos uma certa uma dúvida sobre a razoabilidade ou não dessas decisões. Então, o objetivo é, de um lado, recuperar princípios fundamentais e, de outro, a partir deles, ter elementos para poder avaliar com mais critério, com mais repertório, a adequação ou não dessas várias decisões aos princípios democráticos. Então, tratar desse assunto nesse momento tem a ver com o que a gente está vivendo no país. Sem dúvida nenhuma. A Gazeta do Povo entende que o tema da liberdade de expressão é crucial para qualquer democracia e no momento em que há especiais tensões, em que eventualmente uma parcela relevante de instituições, uma parcela relevante dos formadores de opinião, no momento em que se perde parte dessas referências, é muito importante voltar a jogar luz sobre essas referências, sobre esses princípios fundamentais. Então, ele é um curso que pretende ser mais perene, ou seja, de oferecer um conjunto de análises, de princípios que regem e que regeram desde há muito tempo o tema da liberdade de expressão, mas, obviamente, ele está bem situado nessas circunstâncias concretas, nesse momento específico do país em que, ao ver de muitos, vem se perdendo essas referências. E é bom a gente já dar um aviso, que muitas pessoas podem assistir o curso esperando comentários sobre acontecimentos recentes. Não vai acontecer isso. Luciano, vai acontecer. Pouquinho vai ter. Acontecer. Talvez não tão pouquinho, mas a minha experiência como professor é que às vezes os casos mais polêmicos, os casos atuais mais polêmicos, sobretudo os recentes, que estão inseridos nessa tensão da polarização, quando se apresenta casos assim, a paixão
dificulta a compreensão com clareza dos princípios. Então, como experiência de professor, que tática, por assim dizer, que estratégia eu adotei? Então, nas primeiras aulas, serão 8 aulas, nós enfrentaremos vários princípios, entenderemos um pouquinho a dinâmica da liberdade de expressão nas nações democráticas, examinando muitas situações concretas, muitos casos, mas não apresentando imediatamente esses casos mais polêmicos atuais desses últimos meses. E na última aula, a gente examina, para até examinar em que medida os conceitos apresentados ajudam a interpretar os casos recentes, a gente mergulha uma série de decisões importantes, recentes, com muito respeito, de maneira técnica, para ter elementos para fazer uma análise criteriosa das decisões desses tribunais superiores. Então, nós enfrentaremos. Tá certo. Mas eu acho que é importante, e eu faço um convite para as pessoas, para que as pessoas assistam as primeiras aulas, né? Quer dizer, elas é que têm um peso na medida em que elas é que dão a fundamentação da análise que vai ser feita depois de algumas decisões concretas. Mas o importante é recuperar esses princípios fundamentais. Alguns temas agora, Guilherme, a gente escuta falar muito hoje em dia da tal da democracia militante, né? Esse assunto também vai estar nessas aulas? Sem dúvida nenhuma, porque é muito difícil, eu diria que é impossível analisar corretamente, interpretar corretamente esse desvio do padrão tradicional que as novas decisões do Supremo e do TSE adotaram, sem que se examine uma tese que muitos juristas, inclusive muitos ministros do Supremo, de alguma maneira endossaram. Não digo de forma explícita todos, mas é um tema que teve muito presente na mídia, discutiu-se muito, a tese de que as democracias têm de armar-se, têm de ter instrumentos para combater doutrinas ou ideias que eventualmente militem contra a própria democracia ou que possam eventualmente afetá-la. Então nós vamos examinar essa tese e vamos examinar se a maneira como ela foi eventualmente defendida agora se justifica. Se ela de fato daria margem ou justificaria mudanças dos padrões tradicionais da liberdade de expressão, como nós vimos nos últimos meses. A gente falou de jornalismo, falou de comunicação, mas é importante dizer que esse é um assunto que mexe com todo mundo, né, Guilherme? Tem a ver com o nosso dia a dia, né? Nossa vida em sociedade. Exatamente isso. Tanto que o foco, a preocupação que a gente teve na formulação do programa é de apresentar um programa sobre liberdade de expressão e não liberdade de imprensa, né? São os critérios que vigem para todos os cidadãos. Todos nós somos cada vez mais atuantes, mais participantes, temos instrumentos, ferramentas para nos manifestarmos na vida em sociedade, né? Portanto, a reflexão é sobre isso. Boa parte das decisões que foram adotadas recentemente diz respeito não tanto aos veículos de comunicação, embora também tenha afetado veículos de comunicação. São decisões que afetam a totalidade dos atores sociais, cidadãos, partidos políticos, né? Instituições e assim por diante. Você falou em veículos de comunicação, eu lembrei de redes sociais, né, Big Techs e tudo mais. Foi uma escolha tua não incluir esse assunto por hora nesse curso, né? Por que essa decisão? Luciano, o que acontece? Há nesse exato momento uma discussão bastante relevante, bastante fascinante, sobre a melhor regulação das Big Techs, a melhor regulação das redes sociais, né? É um tema candente e é um tema novo. A percepção a intuição que nós temos é que qualquer avanço nesse campo só vai ser adequado, só vai ser produtivo se estiver muito bem amparado em princípios muito sólidos de liberdade de expressão. Pode haver inovação e deverá haver, mas a discussão, a compreensão das complexidades das redes sociais requer que, antes de mais nada, se volte a assentar na sociedade como um todo, e eu receio que em parte isso se tenha perdido, então se volte a assentar na sociedade uma compreensão dos princípios dos que regeram e que regem a liberdade de expressão nas democracias. Então, o objetivo foi bem concreto, vamos examinar a regulação ou a disciplina jurídica da liberdade de expressão nas democracias de forma geral, deixando de lado a legislação específica que está em discussão nesse exato momento no mundo todo. Não é uma prerrogativa do Brasil, vem sendo adotado nos Estados Unidos mesmo, está se aguardando uma decisão para breve, né, para meados deste ano sobre o tema, né? Mas precisamente pela novidade vamos deixar de lado para nos concentrarmos nos princípios gerais. O 8 de janeiro não vai entrar então nesse curso? Ele entra em alguma medida, alguma menção breve, já que as tensões são pré-eleitorais e pós-eleitorais. Então, acho que o contexto
todo ajuda a refletir um pouquinho sobre o tema da liberdade de expressão. Eu já estou querendo ver esse curso. Vou assinar agora a Gazeta do Povo para ter acesso a essas aulas. Mais algum aviso? Preciso saber de alguma coisa, Guilherme, sobre o curso? Eu faria só um alerta que eu acho que é relevante, que é o seguinte. Se trata de um curso sobre liberdade de expressão. Eu utilizo muitos exemplos para que se possa compreender circunstâncias, situações concretas, princípios. É necessário recorrer a muitas frases, a muitas formas de expressão, conteúdos que podem ser muito desagradáveis. Então, quem tem alguma sensibilidade, é preciso que esteja alertado para o fato de que será necessário formular, apresentar afirmações que podem ser chocantes, né? Precisamente por se tratar de um curso de liberdade de expressão, nós vamos apresentar tanto expressões desconfortáveis, incômodas, que são ilícitas, quanto algumas que são lícitas, mas que não deixam de ser ainda assim desconfortáveis. E é preciso mostrar para poder diferenciar. E aqui vale a pena lembrar parafrasear uma frase, não ser literal, é uma tese muito relevante, de que a liberdade de expressão só é liberdade se for não apenas para as ideias de que gostamos, mas também para aquelas que detestamos. Muito bem. Guilherme, obrigado, viu, pelo papo, adorei. Faz um convite para o pessoal aí que está nos assistindo para aderir logo e ter acesso a esse conteúdo tão importante. Luciano, obrigado. Meus caros, convido você a assistir um programa que pode ser muito inspirador. Um curso preparado pela Gazeta do Povo para discutir o tema da liberdade de expressão, um tema da maior relevância para a democracia e para o país, sempre e especificamente nesse momento. Venha conosco.